Você sabe o que são as variáveis de treino? E você sabe como manipular isso aí? Então fica comigo que eu vou te ensinar. Mas primeiro eu quero te dar um recado muito importante aqui. Se você faz dieta ou você tem pretensão de fazer dieta e não sabe como começar a calcular a sua dieta específica para você e o seu objetivo, vai aqui embaixo que tem um link de uma planilha que os seus benefícios vão ser bem maiores do que o preço que você vai investir e ela te permite calcular a sua dieta exata com o seu objetivo para você, quantas vezes você quiser, só preenchendo alguns dados como peso, altura, idade. Agora chega de lenga-lenga e vamos pro vídeo. Primeiramente, o que é variável? Variável é sempre aquilo ali que tem como você manipular, que tem como você mudar e que geralmente muda ao longo de uma periodização de um treino. A gente tem três variáveis principais que são o volume de treino, a intensidade e a frequência de treino. O volume basicamente é a maneira de você quantificar um treino, você mostrar o quanto que você está treinando ou daquele determinado músculo ou no treino geral. E é geralmente uma maneira de você explicar o trabalho que está sendo realizado. Se você lembra das suas aulas de física lá do ensino médio, você lembra que trabalho, né? Em watts se calcula como força vezes o deslocamento. Só que, obviamente, você não vai usar um dinamômetro para poder ficar medindo a força na qual você está utilizando para poder fazer aqueles movimentos e muito menos calculando o deslocamento que você está fazendo com a barra. E aí pensaram de que maneira nós podemos igualar isso aí para poder fazer uma fórmula que seja usada para todo mundo e de maneira simples. E aí que foi criado o famoso VTT, volume total, que se calcula pela quantidade de repetições, ou seja, cada deslocamento está sendo igualado a 1, o peso que você está usando para poder medir basicamente a força que você está vencendo e a quantidade de séries, que é a quantidade de vezes que você está fazendo aquela quantidade de movimentos com aquele peso ali. Então o VTT se calcula com séries vezes repetições vezes o peso que está sendo utilizado em cada série. Basicamente, com isso você tem o seu trabalho realizado naquela série ali e a quantidade de volume. Só que, pensando numa maneira de simplificar ainda mais isso, porque dentro da sala de musculação ninguém vai ficar fazendo o cálculo de séries vezes repetições vezes peso. Hoje em dia até faz, né? Porque tem planilha para isso, etc. Mas uma maneira de você simplificar ainda mais isso é colocando o volume como o número total de séries feitas para cada agrupamento muscular. Então, por exemplo, a recomendação inicial de séries é de 6 a 10. Então, você sabe que na semana você vai fazer 6 séries para peitoral, 6 séries para coxa, 6 séries para quadríceps. O que são 6 séries? Séries é aquele período de repetições ali que você faz até chegar perto da fadiga e depois você descansa e aí você começa uma nova série. Ou seja, se você faz 2 exercícios de 3 séries para peitoral, 3 de 10 por exemplo, você tem 6 séries para peitoral. Só que o que conta não é o que você faz em uma só sessão, mas sim no período todo da semana. Agora, o que é intensidade de treino? Intensidade, né, de uma maneira resumida, é o quão perto você está fazendo do seu máximo. Se você pensar na corrida, um maratonista, por exemplo, ele corre em baixa intensidade, afinal, olha a duração da prova dele. Filha da... O cara tem horas e horas de prova, logo ele tá correndo em baixa intensidade ou no máximo ali um início de moderada, né, para poder suportar isso aí tudo. Agora, quando você pensa no Usain Bolt, que faz uma prova de 100 metros em 9 segundos, ele corre em altíssima intensidade. Afinal, olha só o tempo que ele levou para poder chegar perto desses 100 metros. Com certeza ele correu muito perto do máximo dele, se não no máximo. Na musculação, o pessoal confunde muito o significado de intensidade e acha que a intensidade se refere basicamente à percepção de esforço. Ah, tá queimando muito meu músculo, tá queimando muito meu bíceps, então meu treino é intenso. Sendo que não é assim. Na musculação, exercícios de força, de treinamento com peso, a intensidade basicamente é medida por porcentagem de 1 RM. Qual é o seu máximo com o peso? Se você pegar e botar 100 kg no supino e fazer uma repetição, esse aí é o seu máximo? Então esse aí é o seu 100%. A partir daí que você vai medir a porcentagem de intensidade que você está colocando. Se o seu 1 RM, né, o seu 100%, é 100 kg no supino, 80 kg é o seu 80%, 90 kg é o seu 90%, 70 kg é o seu 70% e assim vai. Quanto mais perto de 100%, mais intenso é o seu treino. Só que quando você para pra pensar, a quantidade de peso que você está colocando na barra ali, ela é inversamente proporcional à quantidade de repetições que você está fazendo. Se você coloca mais peso, você faz menos repetições. Se você coloca menos peso, você faz mais repetições. Então a faixa de repetições que você está usando basicamente é o significado da sua intensidade. Se você está fazendo um treino para 6, para 5, para 4 repetições, é um treino muito intenso. Se você está fazendo um treino de 8 a 10 mais ou menos, né, um treino moderadamente intenso. Se você está fazendo um treino acima de 15 repetições, é um treino com pouca intensidade. A hipertrofia em si, ela depende do volume de treino somente. A gente tem trabalhos aí com 30 repetições para lá, trabalhos com 10 a 12, trabalhos com 5, 6 repetições, e todos eles indicaram que a hipertrofia ela é independente dessa faixa de repetições, ou seja, você consegue alcançá-la com qualquer tipo de faixa de repetição. Se aquele VTT que eu falei, séries vezes repetições vezes peso, tiver igualado, porque a hipertrofia é dependente disso, do volume. Agora, para você ganhar força, você tem uma outra variável sendo a mais importante aí, que é a tal intensidade. A
intensidade é o fator mais importante para força, afinal com repetições de 12, 15 repetições, você não tem tanta transferência de força assim e a adaptação neural para poder levantar mais peso. Quando você coloca mais peso, você tem mais adaptação neural que te permite criar mais força ainda. Então, qual faixa de repetições eu devo usar? Será que para hipertrofia eu tenho que usar a faixa de repetições de hipertrofia para sempre? E aí eu te respondo, claro que não. Para você otimizar o seu treinamento, você tem que periodizar ele. Periodização basicamente é um planejamento do seu protocolo de treino visando o futuro. Então, se você faz um planejamento de 2 meses, por exemplo, você pode botar uma parte do treinamento fazendo repetições de 5, 6, 8 repetições no máximo, um protocolo voltado para aumento de força e um protocolo depois voltado para aumento de volume de treino, de hipertrofia. Afinal, sempre um vai ter ligação com o outro. Se você aumenta a sua força, quando você voltar para 10, 12, 15 repetições, você vai estar pegando mais peso do que antigamente você usava para poder fazer 10, 12, 15 repetições. E se você aumenta a sua massa muscular, você vai ter mais sarcômeros, mais tecido contrátil contribuindo para a produção de tensão, produção de força e consequentemente vai ter mais força também. Então, a recomendação principal é que você varie essa faixa de repetições para você poder otimizar em certos períodos a força, em certos períodos a hipertrofia. Assim você consegue ter resultados bem melhores e mais otimizados do que se você mantivesse uma faixa só. Beber água, né? Tem que bater peso. Inclusive, se você não sabe, eu vou competir no Powerlifting agora nesse final de semana. Não sei se esse vídeo já vai ter saído lá, mas eu espero que sim. Então, se você tá me descobrindo aqui pelo YouTube, entra no meu Instagram e me acompanha lá pra você poder ver esse restante de preparação e o campeonato também. E antes de ir pro último pilar aqui, que é a frequência, aproveita pra poder me seguir nas outras redes sociais também, que estão todas aí embaixo, e clicar no botão vermelho de se inscrever aqui no YouTube, porque eu tô preparando muito vídeo informativo, inclusive um documentário sobre o campeonato. Agora vamos falar de frequência de treino. O que é frequência? Frequência de treino basicamente é a quantidade de vezes que você estimula, que você trabalha aquele tal grupamento ou que você treina no geral durante um certo período de tempo, ou seja, uma semana, por exemplo. Eu faço 2 treinos de peitoral na semana, então qual é a minha frequência de treino de peito? 2 vezes por semana. E aí você me pergunta, mas quantas vezes eu tenho que treinar cada músculo por semana? Será que é melhor fazer um ABC 2 vezes ou fazer um ABCDF? Seguinte, eu te falei que o principal fator para a hipertrofia é o volume de treino total ao longo da semana. Você partindo daí, você pensa, então se eu fizer 6 séries na segunda, 6 séries na sexta, é a mesma coisa de eu fazer 12 séries na segunda-feira, porque o meu volume acaba sendo igual. Realmente, partindo desse ponto, a ciência por muito tempo acreditou que isso aí fazia o máximo sentido e que a frequência acabava não sendo uma variável importante, justamente porque se você igualasse o volume de treino, você teria o mesmo resultado. A questão é o seguinte, se você faz 10 séries, quando você parte para a 11ª, 12ª, você já tá fadigado, já tá certamente fadigado. Então você não consegue colocar o mesmo peso que você colocaria nas primeiras séries. Por isso, quando você compara a mesma quantidade de séries para um grupo e para outro, sendo que um divide o outro não, você percebe que o grupo que dividiu acabou tendo melhores resultados de hipertrofia e de aumento de força também. Justamente porque ele chegava na 13ª, 14ª série, quando fazia o treino todo num dia só, já fadigado. Então ele não colocava o peso que ele poderia colocar se ele já estivesse chegando descansado. Então esse espaço entre as sessões, você dividir, fracionar bem o seu treino ao longo da semana é fundamental para você poder ter os melhores resultados, o melhor rendimento, melhor performance no treino. Por isso que a recomendação das maiores revistas de força e condicionamento ao longo do mundo aí, desse mundo da ciência, é se você faz acima de 10 séries por semana para cada agrupamento, você fracionar o seu treino. Então, resumindo, volume é basicamente a maneira de você quantificar o seu treino, VTT, séries vezes repetições vezes o peso, e a forma resumida de você dar o seu volume de treino é a quantidade de séries ao longo da semana. Intensidade é o quão perto você está fazendo aquele seu treino ali, perto do seu máximo, da sua uma repetição máxima, seu 100%. E é interessante que você varie essa faixa de repetições aí. Frequência, a quantidade de vezes que você trabalhou ou fez certo treino ao longo do período, geralmente período contado como uma semana. E a recomendação é que acima de 10 séries semanais você fraciona o seu treino para poder melhorar e manejar a sua fadiga, dando esse tempo de descanso aí entre as sessões e te permite pegar mais peso nas 2 sessões daquele certo músculo ali. Ficou alguma dúvida, cara? Manda aqui embaixo que eu vou responder todo mundo, ou então entra no meu Instagram e manda na caixinha que tá aberta direto lá. Se não tiver aberto, manda na DM também, que eu sempre respondo DM. Não esquece de clicar aqui no botão de like, que vai me ajudar muito a divulgar esse vídeo aqui. Se inscreve no canal para poder receber os demais vídeos e me segue nas outras redes sociais também para você poder acompanhar de perto a preparação. Tamo junto e até a próxima.